Olá, o Saúde Ativa está no ar. Por aqui teremos informações sobre saúde e qualidade de vida. Você também vai conferir vídeos educativos. E nesta edição, vamos bater um papo com o especialista em coluna Ricardo Mota, que irá falar sobre escoliose. Não saia daí! Pessoas com deficiência devem se movimentar mesmo tendo limitações para ter mais qualidade de vida. Confira estas 5 dicas do Saúde Brasil que podem te ajudar nestes movimentos na sua rotina do dia a dia. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para pessoas com deficiência se movimentarem mais. Independentemente da deficiência, sabia que é possível praticar atividade física de diversas formas? Veja só essas 5 dicas. Dica 1. Todo movimento conta. Por meio de jogos, brincadeiras, dança e movimentos corporais, os movimentos podem ser estimulados na rotina de todas as pessoas. Dica 2. Um cão-guia ou outro animal de estimação pode ser uma ótima companhia para ajudar nos deslocamentos ativos. Amigos e familiares também são boas companhias. Dica 3. Crie e adapte as atividades de forma que todas as pessoas se sintam incluídas. Dica 4. A participação em atividades físicas inclusivas aumenta a socialização e o sentimento de pertencimento a um grupo. Dica 5. Evite ficar muito tempo parado. Você pode buscar água, caminhar pela casa, sair até o portão de casa e ver o movimento na rua, por exemplo. Apesar das dificuldades vivenciadas, pratique atividade física. Você perceberá os benefícios para a sua saúde e o seu bem-estar. Até a próxima! Quer mais dicas? Acesse o site do Saúde Brasil. A escoliose é uma doença que afeta milhões de pessoas em todo o mundo e gera uma série de dúvidas. E para tirar essas dúvidas, hoje eu estou com o especialista em coluna, Dr. Ricardo Mota. Doutor, seja bem-vindo ao programa Saúde Ativa. Muito obrigado, Daiane, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecer dúvidas sobre um tema que me é muito caro, a escoliose e as deformidades em geral. Pois é, e as pessoas dizem que a escoliose não dói, só deforma. Mito ou verdade? Em grande parte verdade, né? É muito interessante em rotina de consultório chegarem pacientes reclamando de dor na coluna e já dizendo eu tenho uma alteração na minha coluna, um desvio na minha coluna. E geralmente é o que eu falo, olha, dificilmente o paciente com escoliose, ele chega com essa queixa. Acontece durante a investigação a gente perguntar, dói, não dói? E em algumas determinadas atividades, doer. Mas não é uma queixa frequente. A queixa frequente realmente é da deformidade, né? Isso falando especificamente da mais comum, que é a escoliose idiopática do adolescente. Né? Aí o senhor disse pra gente, a mais comum. Existem outros tipos de escoliose, doutor? Sim, existem outros tipos de escoliose. A escoliose neuromuscular, que é aquela que é causada por pacientes que têm alguma deformidade devido a paralisia cerebral, né, ou outras doenças do músculo, o nome já diz, neuromuscular, do músculo ou do eixo neuronal. Né? E a escoliose do adulto, que via de regra é uma escoliose degenerativa, que a gente chama, uma escoliose que naturalmente não foi tratada no passado. Talvez no futuro, aí de uns 10, 15 anos, a gente já não veja isso mais, porque a cirurgia da escoliose do adolescente, os tratamentos e consequentemente, a cirurgia, ela evoluiu muito, né? Então, a gente se fala no meio que é possível que entre 10, 15, 20 anos não exista mais a escoliose do adulto, né? Do idoso, né? que acontece. Ela é visível, doutor? Uma pessoa leiga, por exemplo, eu consigo olhar alguém e perceber que há uma certa curvatura na coluna daquela pessoa? É visível em casos muito graves. Em casos leves ou moderados, que seria o ideal para a gente começar a atuar, é mais difícil de ver. E a situação corriqueira do consultório é a mãe tomar um susto, a mãe e os pais, né? Tomaram aquele susto. Eu não percebi e de repente eu vi ele ou ela, né? Ela na maioria das vezes, com a coluna tortinha, né? E aquela culpa, né? Eu devia ter feito alguma coisa antes, eu não deveria, que na verdade não, né? Realmente se toma um susto no estirão do crescimento, né? Que é quando a curva ela piora, né? Aquela fasezinha ali, 1 ou 2 anos antes da menarca, no caso das meninas, e aparecimento de pelos nos meninos, né? E ela é progressiva, a escoliose? Sim.
cada magnitude de curva tem um ritmo de crescimento, né? Claro, as curvas mais graves, elas têm um ritmo de crescimento mais rápido, né? As curvas menores tendem a piorar de uma forma mais lenta, né? Mas, via de regra, elas, cada uma com suas porcentagens, existem várias tabelas que mostram isso para a gente, de acordo com idade, maturação óssea e magnitude de curvas e alguns outros critérios mais técnicos, que mostram para a gente se essa curva vai ou não progredir e talvez o ritmo que ela vai progredir, o que guia também o tratamento, né? Entendi, doutor. E falando em atividade física, a natação ela pode ajudar a amenizar este problema da escoliose? Exercício físico na escoliose é importante. Então, via de regra, a gente recomenda exercício físico, mas a natação pode ser um deles. No entanto, especificamente na progressão, em barrar a progressão dessa curva, não. Ele não tem nenhuma ação nisso daí. No entanto, continua sendo importante por ser um exercício físico muito saudável, né, que mexe com muitos músculos, aeróbicos e por aí vai. Mas não necessariamente só a natação. Qualquer outro exercício pode ser feito. O senhor me falou dos tipos, quando eu te perguntei anteriormente, né? E aí, neste caso, por exemplo, a criança, ela já nasce, é possível, ela já nasce com a escoliose, ou a escoliose pode ser desenvolvida à medida que ela está crescendo, né? O corpinho está mudando, ela também está com aquela mochilinha da escola, como é que funciona? Em tese, ela nasce porque há uma programação genética para isso, existe uma ligação genética. No entanto, ela não nasce com a manifestação da doença. Mas existe uma pequena porcentagem dos casos de pacientes que são escoliose chamada de escoliose congênita, né? Criança ou por uma malformação das vértebras já nasceu com aquilo ali, ou mesmo por alguma questão do parto, né? De haver uma hipóxia que causa a paralisia cerebral e por aí vai. Mas o mais comum não é. O mais comum é como eu falei anteriormente. Estava criança normal e de repente ali naquela fasezinha 11, 12, 13, 14 anos aparecer, né, a escoliose, mas algum sinal ela já deu ali no passado, muito difícil de ser identificado visualmente. Sim, né? Entendi. E quais seriam os sintomas, doutor? Além dessa pequena curvatura, há uma dor, há um movimento diferente, sei lá, no andar, existe alguma outra coisa, outros sintomas que se associem também a este formato diferente da coluna? Basicamente não há nenhuma alteração na motricidade, nem tampouco no comportamento da criança ou do adolescente. Estou falando mais da mais comum, né? Via de regra, o que acontece é o pai ou a mãe vê a deformidade. O que é que geralmente você vê? A escápula, né, esse ossinho aqui de trás, a omoplata, mais saltada, né? Uma simetria no tronco, né, que muitas vezes o pai ou a mãe chega falando pra gente, ele tem um quadril assimétrico, né? Quando a gente olha, parece realmente a primeiro olhar que seja uma assimetria do quadril, mas na verdade é a coluna que pela deformidade acaba acentuando, né, um lado ou outro do quadril. E uma coisa muito, muito visual, muito fácil de ver, quando a criança está, isso sem uma camisa, né, sem a camisa, esse ângulo entre o braço e o tronco, né, que a gente chama de sinal do Tale, né? Sinal do Tale assimétrico. Geralmente a gente tem um triângulozinho simétrico de um lado e do outro. Sim. Quando a gente vê uma assimetria, é interessante que, ao mínimo sinal que você notar que acha que é uma deformidade, não tem problema, leva no especialista. Se for, ok, resolve, já vai tratar. Se não for, não perdeu nada em ir ver, né? Existe um teste simples, em alguns locais a gente já tem programas de triagem, isso é um projeto que a gente tem para o futuro, triagem nas escolas, né? Chama teste de Adams. É basicamente pedir para a criança se abaixe, como se fosse tocar o chão, e se você notar que há uma assimetria do tronco, um lado do tronco ele eleva, provavelmente ali há uma escoliose. Eu fiquei com uma dúvida, acho que quem está assistindo também, em relação a esses exames. Alguns exames, além dos exames né, visuais, que com certeza o médico, o especialista, ele entende, como o senhor consegue visualizar, mas existem também exames de sangue, outros processos. Quais seriam esses exames, doutor? Basicamente é um exame chamado
telespondilografia ou raio-x panorâmico. É um raio-x que dá a coluna inteira. É como se tirasse uma foto desde a cervical até a bacia. Então, esse exame, ele detecta 100% dos casos de escoliose, né? É um exame simples, né? Relativamente simples. E em alguns casos, quando a gente suspeita de uma escoliose secundária, ou seja, que tem uma malformação ou que tem possa ter algum fundamento neuromuscular, por exemplo, aí ressonância, tomografia podem entrar também. Mas basicamente a espinografia já resolve o diagnóstico da escoliose. Então, vi no consultório que há uma deformidade, é mandatória a espinografia. Entendi. Os papais e mamães que nos assistem devem ter ficado um pouco preocupados porque se perceberam e aí já vão procurar um médico e aí vamos lá, para um caso mais grave que seja cirúrgico, né? Tudo que é relacionado à coluna a gente tem um pouquinho de medo, né? Coluna, sim, pernas, andar. No caso de uma cirurgia, por exemplo, para uma criança, ela é perigosa, há algum risco? O pós-cirurgia também, eu imagino, não sei, né, como o senhor vai falar para a gente agora, mas a criança precisa ficar quietinha, paradinha, por um longo tempo. No geral, como é que funciona? Risco, lógico, tudo que a gente faz na vida tem risco. Atravessar a rua tem risco, né? Claro que com a evolução do tratamento cirúrgico, os riscos eles minimizaram bastante, né? Antigamente se faziam cirurgias que perdiam litros e litros de sangue, hoje é muito menor esse risco, né? Existem métodos de segurança que a gente usa hoje na cirurgia, tanto o material que se usa, a gente hoje tem a possibilidade de fazer uma cirurgia sabendo que o paciente vai acordar sem nenhum problema nos nervos dele, né? E se ocorrer alguma coisa que chegou perto de um nervo, a gente consegue desviar e consegue refazer, assim como uma câmera de ré, né? Então, a cirurgia é extremamente segura. O índice de complicação hoje é abaixo de 1%, né? Então, muito baixo, né? Extremamente seguro. É um tratamento extremamente efetivo, né? Pós-operatório, é um pós-operatório dolorido, mas a criança no outro dia vai caminhar, né? Controle de analgesia, de medicamentos para ela ficar mais confortável, mas o que a gente estimula é que no outro dia ela esteja caminhando, e ele fica ali 4 a 5 dias no hospital, né? Basicamente para controlar a dor, né? E um sanguezinho que sai um pouquinho no final, né? Mas caminhar no outro dia. A gente imagina que seja uma cirurgia mesmo. Achei Sim. que ficasse por um longo tempo em casa, quietinho, deitadinho, porque poderia haver algum problema. Então ela precisa andar, né? Precisa, sim, assim, o ideal é que se movimente no dia seguinte. O ideal é que se movimente. Todas as medidas são almejando que ela se movimente o mais breve possível, né? Então, fica no hospital 4 a 5 dias, vai para casa, 15 dias volta para rever a ferida. Entre 15 e 30 dias já começa a fisioterapia. 3 meses, basicamente, quase que tudo da vida dela, e 6 meses, vida normal. Que bom. Então, papais e mamães, não se preocupem tanto, tudo vai dar certo, né, doutor? Vamos agora para um breve intervalo e já voltamos com mais informações sobre saúde e qualidade de vida aqui no Saúde Ativa e um bate-papo com o doutor Ricardo Mota. Voltamos já. Estamos de volta com mais um Saúde Ativa e hoje o nosso bate-papo é com o Dr. Ricardo Mota, especialista em coluna. Estamos falando sobre escoliose, esclarecendo uma série de dúvidas. Doutor, o nosso bate-papo foi muito esclarecedor neste primeiro bloco, mas ainda há algumas dúvidas. Vamos falar de meninas e meninos. Existem um maior número de meninas que teriam problema com a escoliose. A esses números, vocês percebem que há alguma diferença ou são parecidos? Sim, é uma diferença grande. A literatura fica aí entre 4 e 10 para 1, ou seja, 4 a 10 meninas para 1 menino. Não se sabe bem o porquê. A pergunta que sempre me fazem, por que é mais menina? Não se sabe por que as meninas são mais afetadas, mas é um fato. Eu mesma sou uma mulher, eu acho que as mulheres que nos assistem imaginam que a gente está sempre com a bolsa muito pesada de um lado, porque a gente acaba levando parte da casa, né? Essa rotina corrida do dia a dia. Isto pode até, por exemplo, eu não tenho escoliose, está tudo bem, mas esta coisa diária, esta rotina de um peso de um lado, ela pode me causar algum problema? No adolescente não tem nada a ver.
Sim. Ele pode usar, claro que o recomendado é que seja mais ou menos 10% do peso, né, da pessoa, no máximo 10% do peso. Mas ele não é um causador da escoliose. A mais comum, que é a escoliose idiopática do adolescente. Toda vez que a gente vê esse nome idiopático em uma doença, é porque a medicina, a ciência não sabe por quê nem de onde vem. Então a gente não consegue fazer uma relação causa e efeito, né? Então a escoliose idiopática do adolescente, ela não tem nenhuma relação com... Pode causar dor? Pode, porque qualquer desvio de ergonomia, e aí voltando ao que você falou dos adultos e de você inclusive, é um desvio de ergonomia. Se a gente fica muito tempo sentado, muito tempo em pé, usa um objeto por muito tempo que descompensa, não fazemos atividade física muitas vezes, então isso sim pode causar dor. Dor é uma coisa, causar deformidade, não. Nenhum peso, vai causar dor. Vai causar deformidade, desculpe. Dor sim. Sim. Tirando até uma dúvida que falamos mais cedo, anteriormente, sobre a questão dos exercícios. Assim, quem tem escoliose, por exemplo, o doutor hoje está fazendo muito crossfit, atividades mais intensas, essa pessoa, ela precisa ter um cuidado maior para praticar esses exercícios por conta desse desvio ao adulto ou está tranquilo? O adulto que tenha dor deve tomar cuidados. Sim. Dor. Estou separando aqui o que é dor e da deformidade. Sim. O adolescente que tem a deformidade, vida normal. Tanto pré quanto pós, depois daquele tempo de recuperação. Então, o exercício para o adolescente, inclusive, é recomendado, né? Porque mesmo que ele precise fazer uma cirurgia no futuro, ele vai ter uma resposta melhor, né? Porque ele vai ter mais músculo, ele vai ter mais reserva, né? Então, aqui para o adolescente que tem a escoliose, que está sendo tratado, vida normal, fazer tudo. Entendi. Já o adulto que tenha um desvio, ou que não é tão comum ter esse tipo de desvio grande, né? Hoje em dia, como eu falei, o que vai guiar mais é a dor, né? Entendi. A dor, ela que vai ser o fator limitante. Porque existem dores ou problemas físicos que eles podem ter grandes danos no psicológico da criança e isso interferir até na vida adulta. Eu não sei se seria o conselho, como o senhor falou, começou um tratamento para a criança, a menina já percebeu a diferença, bacana, mas será que talvez em alguns casos foi tão traumático isso, porque, né, cada um recebe a dor de um jeito, né? Para algumas pessoas aquilo ali foi mínimo, sofreu naquele momento. Perfeito. Mas tem gente que carrega isso até a vida adulta e pode ter grandes consequências. Será que em alguns casos, né, raros, é óbvio que isso vai passar por uma análise com um médico, também não é necessário, além de um médico como o senhor, tratar também um psicólogo neste processo para que ela entenda que é um problema que não foi ela que causou e que vai ser tratado e vai ser curado? Sim. Como, em geral, a gente consegue atuar e resolver antes de deixar aquele trauma, aquela marca, não é rotina. Sim. Mas existem alguns casos que, principalmente aqueles que já são mais avançados e mais para frente, que no decorrer das reavaliações, a gente, ao mínimo sinal que a gente sente, a gente pede sim o acompanhamento e avaliação, né? O senhor falou que não tem como prevenir, né? A escoliose ela pode ser por diversos motivos, a criança nasce, é no desenvolvimento, mas na rotina de um adulto, por exemplo, no dia a dia, ele pode fazer algo que possa evitar talvez esse problema no futuro ou numa prevenção. Isso pode acontecer independente de houver prevenção ou não. O adulto ele já foi um adolescente, né? Sim. Então, se a gente imaginar nos dias de hoje, hoje ainda tem muito resquício, mas no futuro ele já passou por todo aquele período que poderia ser de evitar, né? Quando a gente fala evitar, hoje é possível conseguir evitar, por exemplo, um procedimento cirúrgico, isso é possível. Sim. Não é possível evitar a doença, mas um tratamento mais agressivo, como a cirurgia, sim, é possível evitar. Quando você faz esse tipo de pergunta, eu imagino que seja tentar prevenir dores, tentar definir má postura, isso sim. Exercício físico, quanto mais
perto do exercício físico, mais longe de médico, mais longe de farmácia você fica, sim, né? Sim. Isso é fato. Para qualquer coisa, né? Exercício físico salva de muitas doenças. Postura, lógico, ergonomia, né? Muito importante, né? É claro que existem trabalhos que a gente não tem como mudar isso, né? Não tem como mudar, mas moldar, né? Se eu sou um cara que fico ali muito tempo em pé, tentar sentar, alternar posições, né? Importante. Se eu pego muito peso, tem gente que a profissão dele é isso, né? Então, não só fazer aquilo no trabalho, mas além do trabalho, ir na academia, ou fazer um exercício específico para fortalecimento do core, né? Isso é muito importante, né? Às vezes a gente negligencia, mas eu sempre brinco como fosse o jogador de futebol. Ele não só vai para o treino fazer o treino tático, ele vai para a academia, ele vai marchar. A profissão dele é essa. Então a gente, como profissional, é importante, seja lá o que for que faça na vida, preparar para a nossa profissão, né? É verdade. A gente está falando sobre um tema específico, eu acho que foi muito esclarecedor, mas a gente pode falar, doutor, por exemplo, existem muitas pessoas, eu sou uma delas, inclusive, que a gente se queixa muito, não tem uma boa postura, por exemplo, em relação à postura. Eu acho que a gente, e o celular contribui muito para isso, né? A gente passa a maior parte do tempo nesta posição, curvado, com o celular na mão, e quando a gente, por exemplo, tenta ficar numa posição reta, que era o correto, a gente sente dor. É interessante, por exemplo, somente você tentar todos os dias sentar direitinho, a dor passa, ou é ideal que procure um médico, porque ele vai te avaliar, vai ver se essa dor também não pode ser causada por uma outra coisa, e se, sei lá, precisa usar algum medicamento ou um colete, o que é que ela deve fazer? Via de regra, se você tem uma dor que dura mais do que 3 meses, procure um médico. Se é uma coisa que faz você perder, irradiar para as pernas, procure um médico. É muito simples. Ou qualquer coisa que você ache estranha no seu corpo. Na dúvida, vai no médico e vê o que é possível de fazer. Com relação a o que é que causa, é multifatorial. Sim. Não é uma causa só. Aí você tem causas, e talvez a principal, falando de dor, a genética, né, é principal, e outras que superajuntam, como falta de exercício, postura, às vezes até deficiências nutricionais podem causar também, em alguns casos. Mas não é uma coisa só, é sempre uma conjunção de fatores. Porque a gente ouve muito falar, às vezes a coluna está incapacitante, a pessoa faltou o trabalho, né? Sim, é muito comum. Ela diz não é muita dor, as pessoas não conseguem se movimentar. Então, assim, a escoliose é um dos problemas que a gente pode associar à coluna, mas fora isso, existem muitas outras, né, doutor? Em alguns casos, realmente, que ela precisa operar, porque senão tem gente que não sai da cama, não sai de casa por conta da dor. Sim, sim. A dor de coluna é uma das principais causas de absenteísmo no trabalho, né? Perde apenas para dor de cabeça. Né? E hoje talvez assim, o cenário esteja mudando com o advento de ansiedade, depressão, né? Tem crescido muito, mas é uma causa importantíssima, chega a ser um problema até de saúde pública, né? É muito comum, o IBGE e o INSS têm esses dados de o quanto que é afastado por conta de dores na coluna, né? Eu gosto sempre de falar para as pessoas que nos assistem, doutor, que o interessante realmente é buscar um médico. Né? Porque eu conheço muitas pessoas que sentem, e às vezes já tem mais de 3 meses, ou até menos, mas tá ali com aquela frequência, não, eu vou tomar um remédio porque o Google, o doutor Google me ajudou, eu vou porque a minha vizinha estava com a mesma dor e ela consegue identificar que a dor é semelhante, e ela também vai se medicar. Então, assim, eu falo até para o senhor, qual é o conselho que, inclusive, o senhor daria para quem nos assiste, que acha que tem escoliose, ou que o filho tem escoliose, ou que está sentindo a dor por muito tempo e não vai ao médico? E ao médico, não tem outra, com certeza, claro que não é banalizar, não é ir por qualquer coisa, mas quando eu digo qualquer coisa, se você não sentiu seguro, você está achando que aquilo foge da normalidade, procura a ajuda, né? Existem também excelentes fisioterapeutas que podem ajudar, auxiliar nisso daí, né? Identificar uma causa que ele possa tratar e encaminhar para nós médicos para ver qual a melhor alternativa para aquela pessoa. O Google é fantástico,
traz muitas informações bacanas, mas também traz muitas ruins. E esse filtro, é difícil a pessoa leiga ter esse filtro, né? Não pode se tomar como verdade, nem tampouco como mentira. Tudo que tem bastante coisa boa no Google, né? Mas não substitui a quem está ali todo dia, já tem uma vivência grande com relação às doenças. Por melhor que ele fique, eu acredito que nunca vai conseguir suprir, né? Todas as dúvidas, né? E às vezes o Google traz mais dúvida do que certeza, né? É verdade, doutor. Doutor, o nosso bate-papo foi muito interessante, realmente, muito esclarecedor. Eu acho que o senhor pode voltar aqui, inclusive, em outro momento, para a gente falar sobre outras dores, outros problemas, alertar as pessoas. É sempre bom a gente estar aprendendo, né? Informando também, para que as pessoas possam ter mais qualidade de vida. Muito obrigada. Eu agradeço, espero ter contribuído, ter ajudado e estou à disposição para falar. Falar de coluna é o meu dia a dia, é o que eu mais gosto de fazer na vida. Obrigada, doutor. Em breve, Saúde Ativa estará de volta com mais informações sobre saúde e qualidade de vida e eu espero todos vocês. Até lá!